conhecimentos bancários, produtos e serviços financeiros, tributos e tarifas públicas. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai tentar entender os convênios que são celebrados entre as instituições financeiras bancárias para o recebimento de tributos e tarifas. Primeiro é preciso a gente lembrar que o tributo ele deriva basicamente de uma cobrança coercitiva realizada pelo Estado, pelo agente público, em relação à pessoa física ou jurídica. Eles se dividem lá em 3 categorias: os impostos, que é um tipo de tributo não contraprestacional e, portanto, não está prevista nenhum tipo de atuação por parte do ente governamental em direção ao seu direito de cobrar o tributo. Exemplo disso é o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, que será cobrado e que não está vinculado, ao contrário do que muita gente pensa, à manutenção de ruas e estradas. O IPVA é uma cobrança coercitiva que deriva lá de um patrimônio, de uma riqueza, que é a posse de um veículo. Mas eu posso estar falando também daquilo que nós chamamos, de contribuições. Observe lá que a modalidade de contribuição é uma outra modalidade de cobrança coercitiva e, nesse caso, derivada lá necessariamente da prestação de um serviço que é prestado em direção ao contribuinte. Observe, pessoal, que eu posso ainda cobrar aquilo que nós chamamos de taxa. A taxa é o uso eventual ou efetivo de um serviço colocado à disposição do contribuinte. Seja então na modalidade de imposto não vinculado, de taxa com a vinculação efetiva ou potencial, ou a contribuição com a vinculação efetiva, todos esses estão dentro da categoria que nós chamamos de tributo. Já a tarifa de contraprestação de um serviço de utilidade pública, como por exemplo gás encanado, ou ainda aquele de fornecimento de energia elétrica, de recolhimento e tratamento de esgotamento sanitário, estes são vinculados a uma contraprestação de um serviço que não necessariamente será realizada pelo próprio Estado. Ela pode ser lá mediante concessão pública a uma empresa privada ou ainda, mesmo que realizado por uma empresa estatal, tem a contraprestação do exercício vinculado. E nesse caso, tarifa de energia, de água, de esgoto, de fornecimento de gás canalizado também pode passar pelo sistema bancário. Bom, quais são as vantagens, então, de nós termos lá tributos e tarifas sendo paga no sistema bancário? Primeiro, por parte do ente governamental ou da concessionária. Primeiro, é uma modalidade de cobrança mais rápida e barata em direção ao contribuinte ou ao pagador, evitando-se assim o acúmulo de inadimplência. A cobrança mediante o sistema bancário permite mais adimplência, mais pagamento em dia. Por um outro lado, ele facilita o controle de caixa do próprio ente governamental ou da empresa concessionária. Ele permite, inclusive, ao ente governamental controlar o débito dos seus contribuintes. E, portanto, é uma modalidade lá de pagamento e cobrança que é mais rápida por parte do ente governamental ou da concessionária, permite o controle de caixa, permite o controle dos inadimplentes e ajuda na adimplência. Por um outro lado, vem lá a vantagem para a instituição bancária. Primeiro, a captação do depósito à vista. Depois, estreitar o relacionamento com o ente governamental, lhe permitindo ofertar lá mais bens e serviços que possam atender às demandas de governo. Eventualmente, capturar a própria folha de pagamento dos funcionários públicos, ofertando a esses bens e serviços. Para o ente bancário, existe, obviamente, o recebimento dessa cobrança
que normalmente envolve algum tipo de remuneração no contrato estabelecido com o ente público ou com a concessionária e, portanto, é também uma fonte de receita. Mas, para o cliente, para o contribuinte, isso é uma modalidade muito fácil de pagamento, que lhe ajuda rapidamente, em qualquer ponto do país, quitar uma dívida de fornecimento de gás, de saneamento básico, de água ou de energia elétrica, ou pagar um tributo qualquer dentro da rede bancária, uma rede muito mais pulverizada do que a própria instituição governamental ou concessionária. Isso lhe permite comodidade, agilidade, facilidade, que contribui para a sua adimplência, para o seu pagamento em dia. Bacana? Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, nós estamos falando aqui de tributos e tarifas públicas. A sua cobrança e o recebimento, se dá mediante convênio entre a instituição bancária e o ente governamental. Lembrando que quando nós falamos aqui de ente governamental, nós não estamos nos referindo apenas ao Poder Executivo. Nós estamos entendendo o governo envolvendo os três poderes: Executivo, Legislativo, e Judiciário, e ainda com empresas que são concessionárias de serviços públicos. O exemplo que nós havíamos utilizado aqui ainda há pouco é o pagamento de energia elétrica. Tudo bem? Então, mediante esse convênio, ao processo de arrecadação do tributo ou da tarifa e posterior repasse ao ente governamental ou ainda à agência concessionária. Quais são as vantagens que nós podemos perceber logo de cara, Primeiro, ele estimula o adimplemento, ou seja, o pagamento em dia, de tributação e tarifa bancária. Há uma facilidade de pagamento por parte do cliente contribuinte, permite o controle de caixa e permite também o controle de débito do contribuinte. Ok? Bom, então o sistema é um sistema extremamente vantajoso, para os três entes envolvidos na operação. É interessante, para a empresa concessionária de serviço público ou para o ente governamental, porque estimula o adimplemento, facilita o pagamento, ocorre controle de caixa e permite o controle de débito do contribuinte ou do usuário de serviço público. Para a instituição bancária, permite captação de depósito à vista, pagamento mediante convênio para o recebimento de tributo e tarifa pública, a oferta de uma gama maior de serviços ao ente governamental ou à concessionária e, eventualmente, até a captura da folha de pagamento deste. Sob o ponto de vista do contribuinte usuário de serviço público, a facilidade de pagamento em qualquer ponto do país facilita o adimplemento, lhe permite maior comodidade. Vamos conferir então. Os convênios
de arrecadação de tributos ou tarifas públicas são serviços prestados pelas instituições financeiras às instituições públicas ou concessionárias de serviços públicos por meio de acordos e convênios específicos que estabelecem as condições de arrecadação e de repasse desses tributos, tarifas. Os prazos de retenção dos produtos arrecadados, o fluxo dos documentos e as formas de repasse são próprias de cada tributo ou tarifa. Para os entes estatais, a vantagem é a facilitação da arrecadação, à medida que o contribuinte terá maior facilidade para o pagamento, o que contribui decisivamente para o adimplemento pontual dos débitos. Acresça-se ainda que a centralização da arrecadação em determinados bancos facilita o controle de caixa e do débito dos contribuintes. Para os bancos, também há vantagens. Se, por um lado, se despende com a estrutura de sua máquina para um serviço em favor da entidade pública, de outro, se recebe maior fluxo de recursos que permanecem em seu caixa, além, é claro, de ser um fator de aproximação, se não de expansão, de sua clientela. Já para o cliente, usuário contribuinte, apresenta as seguintes vantagens: comodidade no recolhimento, pagamento do tributo num domicílio bancário, segurança dos serviços executados, eliminação da perda de tempo e do trabalho de pagamento em diferentes órgãos públicos e a possibilidade do agendamento por meio do débito em conta. Vamos ver então como é que essa questão caiu em prova. Em 2018, a Banca Sesgran-Rio para o Banco da Amazônia perguntou assim: algumas instituições financeiras são autorizadas a arrecadar tarifas públicas e impostos. O recolhimento de tais tarifas e impostos, letra A, não pode ser efetuado em terminal virtual ou internet banking. Alternativa falsa, né? Ele não só pode ser realizado em terminal virtual como internet banking, como pode utilizar mais contemporaneamente o mobile banking, como pode ser realizado em terminal físico. Portanto, a modalidade pouco importa. Alternativa falsa. B. Diminui a evasão fiscal. Alternativa verdadeira, né? Isso porque ele facilita o adimplemento, ou seja, o pagamento em dia, né, de tributos e também de tarifas. Letra C. Constitui-se um convênio exclusivo da União. Não, ele pode ser utilizado também por estados, Distrito Federal, municípios e concessionárias de serviços públicos, né? D. É um serviço direcionado a empresas. Não, é um serviço direcionado a empresas e a pessoa física. Portanto, alternativa falsa. Aumenta os custos de arrecadação da cobrança. Falso. Isso reduz os custos de arrecadação, já que o ente governamental ou a concessionária não precisa manter postos específicos para o pagamento de tributos ou ainda de tarifas por parte do cliente. Você centraliza e, com isso, você reduz custos. Alternativa, portanto, claramente incorreta. Se o gabarito da nossa questão é, então, a nossa letra B, a gente pode, assim, encerrar mais esta aula por aqui com você. Um abraço forte e bons estudos!